Nós estamos chegando então na última semana da nossa série, coisas que Jesus falou e de novo tem coisas que nós não vamos conseguir passar por todas as coisas que Jesus falou e de repente é um tema que vai voltar aí ainda para o ano que vem, para as próximas séries. O assunto de hoje à noite vai ser um parto. Por que Jesus falaria isso? Qual é a intenção dele com uma frase dessas, com uma ilustração dessas? Nossa história e essa frase de Jesus, ela começa a partir do Evangelho de João, capítulo 13. E antes de ler o nosso texto dessa noite, eu quero convidar você a dar uma passadinha naqueles momentos antes de onde o nosso texto acontece. Dos capítulos 13 até 17 do Evangelho de João, Jesus está preparando os discípulos para a crucificação que vai acontecer em João, já a partir do capítulo 18, Jesus é preso. E a crucificação vai acontecer nos dias seguintes. Jesus reúne os discípulos e começa a tratar com eles a respeito disso. Ele vai dizendo para eles, está chegando a hora, e às vezes a gente passa por experiências assim, onde alguém da família reúne os outros e diz, está chegando a hora e eu quero deixar algumas coisas combinadas com vocês. Capítulo 13, Jesus chama os discípulos e tem a história do lava-pés. Jesus quer lavar os pés dos discípulos. E Pedro, depois de ver a situação, diz, Senhor, tu não vai lavar os meus pés, não. E Jesus diz, Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não faz parte do time, tu não tem parte comigo. E Pedro diz, bom, se é para ter parte, então lava o corpo todo. Não é a partir do nosso texto só que os discípulos não entendem as coisas que Jesus fez e falou. Capítulo 13, ainda Jesus diz para os discípulos, olha gente, eu sei que eu vou ser traído, e eu sei quem de vocês é. Se eu estou ali no lugar de Judas, Jesus fala isso, eu vou saindo de fininho, e é exatamente isso que Judas faz. Judas sai de fininho. É também ali que Jesus diz, Pedro, menos um pouquinho, eu sei que tu vai me negar. Capítulo 14, Jesus falando desse consolo que vai acontecer, ou que é necessário, pela morte que vai acontecer, ele diz, vou mandar um consolador, vou dar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazer exatamente as mesmas coisas que eu fiz, ele vai ser outro igual a mim, agora cuidando de vocês, porque eu não vou estar mais, eu não vou estar com vocês. Jesus também diz, estou indo preparar lugar. E os discípulos, vai preparar lugar onde? Como vai funcionar isso? E Jesus diz, vocês sabem o caminho. E Tomé, que faz as melhores perguntas sempre. Tomé diz, Senhor, como a gente vai saber para onde tu vais se a gente não conhece o caminho? E Jesus traz ou diz um dos versículos que a gente guarda no coração como especiais para nós. João 14, 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo dentro desse contexto. João 15, de onde o Rafa tira a pregação. Semana passada, Jesus falando para os discípulos, vou chamar vocês de amigos. E eles continuam não entendendo essas coisas todas em torno da morte de Jesus. 16, mais uma vez, Jesus fala do Espírito Santo, e ele diz, o Espírito Santo é quem vai convencer o mundo do pecado. Não é o que a gente faz, não é o que a gente fala, não é o nosso testemunho. As pessoas só se reconhecem pecadoras, isso nós também. Nós só nos reconhecemos pecadores quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. Sem isso, nenhum de nós vai entender que é pecador. A gente vai se comparar sempre com pessoas piores do que nós. Eu não roubei, não matei, eu não fiz um monte de coisas. Mas se eu olho para o outro lado, tem um monte de coisas que eu fiz que me desqualificam também. Mas não adianta só a gente falar disso. Jesus diz, é o Espírito Santo que vai fazer isso. Capítulo 17. Relata 3 orações de Jesus, e no final dessa oração,
Jesus é preso. Jesus ora por si mesmo, Jesus ora pelos discípulos e Jesus ora por todos que ainda viriam a crer, ou seja, todos nós. Esse é o combo, esse é o conjunto dos capítulos 13 a 17, onde a nossa história está inserida, a história de hoje à noite. E agora convido então para lermos juntos João 16, dos versículos 16 até o versículo 24, ele vai estar na projeção. Diz assim o 16 em diante: mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntaram: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus está conversando com os discípulos a respeito da sua morte. E o nosso texto então destaca já no versículo 18, que eles não entenderam o que Jesus estava falando. E assim acontece com a gente, tantas vezes nós não entendemos Jesus. A gente não é muito diferente dos discípulos, e eles começam, ou eles ficam murmurando, ficam se cutucando que nem criança. Quando criança, um grupo de crianças quer perguntar alguma coisa, geralmente eles vêm no grupinho, 3, 4, 5, param na frente da gente e um diz para o outro: pergunta tu. Não, pergunta tu. E assim os discípulos fazem, e Jesus percebe isso. Eles têm uma inquietação, uma angústia, porque eles não estão compreendendo, e não estão compreendendo só no nosso texto, eles não estão compreendendo desde João 13, porque aquilo que Jesus está fazendo, aquilo que Jesus está dizendo, coloca eles em parafuso, não faz sentido para eles. Eles ainda não tinham compreendido que o fim, que o ponto final da história de Jesus com eles, era a crucificação. Eles ainda imaginavam uma centena de outras coisas. A partir do capítulo 13, eles param de entender Jesus. Jesus não faz mais sentido naquilo que faz, naquilo que ele está dizendo. Alguém que eles chamam de mestre e senhor. Lavando os pés não é da cultura. Quem lava os pés é um escravo. Preparar lugar onde? Que conversa estranha é essa? Por que Jesus vai para outro lugar para fazer isso? Quando Jesus promete o Espírito Santo, ele diz: não vou deixar vocês órfãos. E eles olham um para o outro e dizem: órfãos? Nós temos pai e mãe. Talvez alguns já tivessem pais e mães mortos, mas não era essa relação que eles tinham com Jesus. E eles não entendem de fato o que está acontecendo. Eles
eles se cutucam, porque eles não têm coragem de perguntar. Vocês são meus amigos, foi o assunto do Rafa semana passada. Intimidade e experiência. Eles estavam vendo coisas com Jesus, mas a intimidade ainda não era tamanha que eles pudessem perguntar isso sem nenhum outro constrangimento. Jesus percebe isso, versículo 19 e em diante. Pela reação, pela inquietação deles, Jesus percebe. Eu fico em dúvida às vezes se Jesus perceber as coisas que vão dentro de mim, se isso é um privilégio ou se isso é outra coisa. A maioria das vezes eu tendo a pensar que é um privilégio. Saber que Jesus conhece tudo que eu sou, tudo que eu preciso, até aquilo que eu não consigo pedir direito, Ele sabe. Em outros momentos isso me assusta, porque eu consigo esconder muita coisa de vocês, eu consigo esconder algumas coisas da Graziella, mas eu não consigo esconder nada dele, isso me assusta. Eu prefiro pensar no privilégio. No Alfa a gente fala que perguntas são sempre bem-vindas, e as perguntas que a gente faz são ferramentas importantes no nosso processo de aprendizagem. Se nós não perguntarmos, nós deixamos de crescer, nós deixamos de conhecer. As perguntas que surgem nos relacionamentos, nos encontros que Jesus vai tendo no Novo Testamento, produzem o conteúdo que abastece a nossa alma. Capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos, capítulo 3 de João. Nicodemos é um mestre da lei, ele deveria saber de todas as coisas, mas na conversa com Jesus ele trava. Ele diz: como pode um homem nascer de novo? E dessa pergunta que fez Nicodemos travar, vem o conteúdo que também a gente gravou, que a gente sabe. Quando no capítulo 3, versículo 16, Jesus explica a razão dele ter vindo. Ele diz: vim para salvar. E o versículo 18 e mais 2 depois do 18 dizem: aqueles que crerem não serão condenados. A pergunta de Nicodemos desencadeia tudo isso. Tem um filósofo francês do final do século XIX, chamado Gaston Bachelard, e ele diz que todo conhecimento é uma resposta a uma pergunta. Por que os discípulos têm medo de perguntar para Jesus? Por que eles ficam cutucando um ou outro e dizendo: vai lá, Pedro? E Pedro diz: não vou. A última vez que eu perguntei alguma coisa, eu tomei nos dedos. Vai Tiago. Nós não perguntamos porque a gente não quer parecer ignorante. A gente não quer passar recibo de que a gente não entendeu alguma coisa. E eu vou contar essa história, mas não vou dizer o nome. Hoje no almoço lá em casa, a gente chegou em casa, fez almoço, e tinha um amigo do Heitor que dormiu lá ontem, já passou o final de semana lá. Eu não vou dizer o nome dele, mas ele é um dos pianistas da igreja e estava tocando hoje à noite. No almoço a televisão estava ligada, rodando o jogo da Copa Inglesa, e entrou o comentário de um ex-árbitro de futebol, e disse: ainda bem, só tem uma coisa pior do que ouvir ele comentando a arbitragem, ou só tem uma coisa que me agrada para poder ouvir ele não apita mais Grenal. E aí não falem do resultado, não quero saber quanto está. E aí o Murilo, droga, não ia falar o nome dele. Desculpa, Murilo. E aí o Murilo disse assim: eu vou ficar quieto e fazer de conta que eu entendi do que vocês estão falando. E a pergunta dele era: o que é Grenal? Dá para imaginar isso?
O Murilo não gosta de futebol. A gente se cala porque a gente não quer parecer que ignora determinado assunto. E aí a gente vai para os encontros com outros da igreja e a gente não quer dizer que a gente ainda tem dúvidas sobre essa história de oração. É mais difícil falar dessas coisas num grupo maior. E é também por isso que a gente trabalha com os pequenos grupos, onde essas perguntas vão provocar risadas, mas vai ter alguém que se importa em responder isso. A gente não pergunta porque a gente não quer parecer que não sabe. E o conhecimento não é produzido nem para nós e nem para os outros que nos cercam. Pessoas perdem o rumo porque não entendem, não perguntam e desistem de caminhar com Jesus. Terceira coisa, Jesus, percebendo o movimento dos discípulos, chega para eles e diz: eu sei que vocês querem perguntar, então eu vou dizer, mesmo que vocês não perguntem. E a resposta de Jesus à pergunta que não foi feita, ela piora a situação. Os discípulos até ali só estavam preocupados com essa história de hoje, de reaparecer, e daqui a um pouco não está mais ali. Talvez estavam preocupados com algumas atitudes de Jesus que eram estranhas para aquilo que eles imaginavam dele. Mas até ali eles não estavam cientes de algumas coisas que a morte daqueles que nós amamos nos impõe. E Jesus chega e diz: vocês vão chorar. Vocês vão se lamentar, vocês vão se entristecer. Jesus está falando da crucificação e só isso. Só o jeito que isso vai acontecer é suficiente para essas três coisas acontecerem. Jesus está falando da crucificação, do ambiente de dor e lamento que vai acontecer, mas também está preparando eles para o futuro. Se a gente ler um pouquinho sobre a história da igreja, a gente vai ver que os primeiros discípulos, essa geração que vem depois dos 12, que começa a levar o evangelho de casa em casa, que começa a espalhar as boas novas de Jesus para toda a parte do Império Romano, onde era mais fácil eles transitarem, eles vão sofrendo perseguições de tudo que é tipo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:17, ele chega a escrever assim: porque as tribulações, os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, não podem ser comparados com a glória, com o eterno peso de glória que é servir a esse Senhor. Paulo fala de leve e momentânea, e Atos fala que Paulo foi apedrejado pelo menos 3 vezes. Ele foi dado como morto nessas vezes todas. Apedrejamento era a pena de morte para quem blasfemava, e os judeus tentaram matar Paulo. Paulo naufragou, o navio dele afundou e ele sobrevive ao naufrágio. E quando eles conseguem chegar numa ilha, ele está mexendo nos montinhos de graveto para fazer um fogo, sai uma cobra daqueles gravetos, pica Paulo. Paulo foi preso, Paulo foi açoitado. Vamos combinar, gente, nenhum de nós suportaria isso, né? A gente é bem mais fraco. Se tivesse que negar Jesus no primeiro açoite, eu acho que não sobraria muitos de nós para o segundo açoite. E eu não estou querendo agora trazer juízo de valor, eu estou só comparando como a gente às vezes, olhando para a história da igreja, a gente acha que a gente sofre muito, mas comparado à história da igreja, Paulo dizia que a tribulação, o sofrimento é leve e momentâneo, pelo que ele está passando, conhecendo o que ele passou, não tem nada do que eu tenha vivido que pode ser comparado a isso. Eu sei que a gente sente as coisas diferentes. Nós somos resilientes, mais ou menos, dependendo de uma série de fatores. O que Jesus diz, preparando os discípulos para o futuro, Jesus não esconde isso deles.
Vocês vão chorar, vocês vão lamentar, vocês vão ficar tristes, pensando na nossa vida. Caminhar com Jesus não anula os dias de luta que você vai enfrentar. Não anula os dias de luta que eu vou enfrentar. Caminhar com Jesus é passar por esses dias tendo esperança de que eles não são o fim de tudo. E é isso que Jesus agora quer dizer para os discípulos quando ele traz essa ilustração. Vai ser um parto. Eugene Peterson, na versão da Bíblia dele, a mensagem, ele vai escrever assim: a mulher passa por momentos difíceis e não há como fugir disso. Eu sei que hoje em dia os partos, ainda que eles gerem dor, não podem ser comparados com o passado, onde uma boa parte dessas mulheres morria no parto. Ainda assim é o exemplo que Jesus traz, dizendo, é momento de sofrimento, de dor, e para mim é uma limitação falar desse exemplo, por óbvio também. Mas depois que o bebê está ali, via de regra, se esquece tudo isso. Eu não tive dores de parto, mas eu lembro do nascimento do Heitor e da enfermeira trazendo ele, entregando nas minhas mãos, e eu já não estava mais preocupado com outras coisas. Eu deixei ele cair quando eu estava dando banho nele. Isso explica algumas coisas, talvez. Não, estou brincando, nunca deixei ele cair sem querer. Passa. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Caminhar comigo. Caminhar comigo não vai fazer o sofrimento não chegar até vocês. Mas melhor do que isso, o sofrimento passa. O pastor Sérgio Schaefer tem uma frase que eu não sei se é dele ou se ele copiou de alguém, mas ele diz que no final Jesus sempre vence. E aí, quando alguém diz alguma coisa das coisas difíceis da vida, ele diz, mas se Jesus ainda não está vencendo, quer dizer que ainda não é o final. No final, Jesus sempre vence. As angústias se vão, e a ilustração que Jesus traz é essa. Não importa se a gente viveu e nós não vivemos, como os discípulos, essa época da crucificação e das perseguições que aconteceram ali, nós temos as nossas lutas para permanecermos firmes na fé, nós temos as nossas coisas para resolver, e Jesus então não esconde que isso vai acontecer, mas também há uma promessa dele dizendo que essa tristeza, que essa angústia, ela será transformada em alegria. A palavra alegria, que aparece todas as vezes, quando ela aparece no nosso texto, ela sempre substitui a angústia e a tristeza. A tristeza e a alegria que Jesus dá, elas não coexistem, elas não ocupam o mesmo tempo e espaço. Não tem lugar para tristeza ou para qualquer outra coisa quando a alegria que Jesus dá se instala na nossa vida. E eu penso que é isso que Paulo entendeu também melhor do que a gente. Por isso ele pode dizer, as tribulações leves e momentâneas, mais uma pedra na cabeça, não são comparadas com aquilo que é servir a esse Deus. A ideia de alegria ainda no grego não é de apenas um momento de riso, mas sim de um contentamento mais duradouro. Não é aquela risada que a gente dá por uma piada que foi contada e que no instante seguinte a gente deixou de lado. O texto termina com Jesus dizendo para os discípulos, vocês já não vão me perguntar mais nada. Toda angústia e dúvida deixou de existir. E os discípulos começam a experimentar isso que Jesus falou no texto de João 21, o texto que encerra o livro de João.
21, Jesus, os discípulos, de novo, né, eles demoram para entender, eles esquecem, bem diferente de você. Você entende rápido, você não esquece. Os discípulos tinham esquecido das coisas e Pedro diz: vou voltar a pescar. Sempre o Pedro, quando as confusões são grandes, Pedro está envolvido, né? Voltam para pescar e eles estão pescando e olham para a praia e um deles diz: é o Senhor que está na praia. Não tem pergunta mais depois disso. Eles simplesmente voltam para a praia e, chegando mais perto, Jesus diz: joga a rede aí. E eles pescam e trazem o peixe para ser assado no braseiro, que Jesus já tinha deixado pronto ali. Eu não sei como você imagina essa cena, mas os discípulos eram muito mais efusivos do que eu sou. Estava brincando com o Bruninho ali antes. O Bruninho disse que eu nunca estou rindo, que eu estou sempre com cara de brabo. E eu disse para ele: agora eu estou com cara de brabo, Bruninho. Se agora eu estou rindo, tá igual. Os discípulos saem daquele barco pulando e correndo e gritando. É momento de alegria. Aquilo que Jesus prometeu deles verem Jesus novamente e essa alegria ser devolvida ou ser entregue definitivamente acontece ali. Eles não precisam perguntar mais nada, eles sabem. E a história dos discípulos muda com esse evento. A igreja começa a acontecer e eles não precisam mais perguntar. E a história vai se desenrolando e eles vão passando por choro, por lamento, e por tristeza, e por perseguição. E a lista vai aumentando, mas eles continuam fazendo. Os discípulos começam a experimentar isso em João 21, sem perguntas. Mas por trás deles tem uma caminhada, e essas perguntas na caminhada podem e devem ser feitas. Nós teremos momentos de alegria e de tristeza, de chegadas e partidas. A vida é assim. E ainda que a gente passe por esses momentos, nas palavras de Jesus nós temos uma promessa que não foi apenas para os discípulos, é para nós também. Jesus diz: outra vez os verei. Jesus diz isso para todos nós, os que cremos nele. E ainda que a morte nos alcance, a promessa é de sermos reunidos a ele na eternidade. Outra vez os verei. Jesus diz que toda a angústia, todas as mazelas da nossa vida serão transformadas em alegria. E isso é algo que a gente pode experimentar aqui e agora. Nós não precisamos caminhar olhando para as coisas que deram errado na nossa vida. Nós podemos olhar para aquilo que Jesus fez. O que Ele fez diz respeito ao nosso tempo aqui e agora, as coisas da nossa vida aqui e agora. E uma promessa definitiva que vai se cumprir na eternidade. Teremos momentos de alegrias e de tristezas. As dores de parto. Mas depois que o bebê está na nossa mão, a alegria substitui. Ela manda embora a tristeza e qualquer outro sentimento. Jesus nos convida a colocarmos toda a nossa esperança nisso. As tribulações leves e momentâneas, elas não vão, ou elas não podem ocupar o lugar da alegria que Jesus quer nos dar. Vamos colocar de pé? Fecha os teus olhos. Eu quero convidar você a pensar um pouquinho em algumas coisas.
Eu sei que muitas vezes nós não entendemos o que está sendo dito, nós não entendemos o que a palavra está falando com a gente, nós não perguntamos porque a gente tem vergonha, porque afinal de contas já devia saber. Mas Jesus não tem problema com as nossas perguntas. Ele nos convida a caminhar com Ele. E nessa caminhada, Ele vai nos contando a respeito dos planos dEle. E esse foi o assunto da semana passada. Nas experiências e na intimidade com Jesus. As nossas dúvidas e inquietações, elas vão sendo dirimidas. O que não deveria acontecer é a gente desistir da caminhada. Eu quero convidar você a dizer nesse tempo de oração, das tuas dúvidas e perguntas para Jesus. Dizer: Senhor, eu ainda não entendo porque isso está acontecendo assim. Eu não consigo entender porque a oração é tão necessária para a nossa vida. Eu não consigo entender como colocar essa palavra em prática. Ela parece distante de mim. Fala dos momentos que, por não entender, por achar que o sofrimento é pesado demais, você pensou em desistir ou desistiu. E se desistiu, é tempo de recomeçar. Vai ser um parto. A tristeza será transformada em alegria.